Oi, este é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias, mas também de faixas bônus de assuntos aleatórios que eu queira discutir ou simplesmente dar minha opinião. Eu sou Sabrina Siqueira e hoje vou ler uma crônica minha, publicada no portal paralelo29.com ontem, 22 de agosto de 2021. É sobre a tomada do Afeganistão pelo Talibã, sobre a violência das restrições às mulheres que esse grupo fundamentalista impõe e sobre a maturidade feminina versus a síndrome de Peter Pan de alguns homens. Vamos à leitura. Poder às afegãs. Ano 1979. Euzinha estava nascendo e o mundo vivia uma tensão política chamada Guerra Fria, dividido entre o poderio dos Estados Unidos e União Soviética. Os dois gigantes não se enfrentaram diretamente, mas injetaram armamento pesado e treinamento militar nos pequenos países aliados. Naquele ano, a extinta União Soviética invadiu o Afeganistão e, imediatamente, ou mesmo antes disso, os Estados Unidos armaram e treinaram combatentes para se opor à ocupação soviética lá. Quando os soviéticos se retiraram, muitos afegãos estavam armados e treinados e logo passaram a guerrear entre si. Em 1994, esses grupos haviam acumulado tantos fuzis e conhecimentos bélicos que pensaram, por que não tomar o governo? Essa é resumida e toscamente a história do Talibã, grupo que faz um combo de militarismo, interpretação extremista da religião islã e política. Nesse ponto, eles entendem que os Estados Unidos em nada colaboraram para o desenvolvimento de seu país e só os usou contra o inimigo maior do tempo da Guerra Fria. Então, se voltaram contra o maior expoente do Ocidente com ações terroristas. Alicerçados na urgência de controlar os fanáticos, depois do atentado em 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos ocupam o Afeganistão com militares e colocam o Talibã a correr para as colinas. Literalmente, porque viveram escondidos em cavernas no território fronteira com o Paquistão. O objetivo dos americanos por 20 anos no Afeganistão era defender os próprios interesses, nunca foi ajuda humanitária. Em maio deste ano, os fardados do Tio Sam se retiram, cumprindo um acordo do ex-presidente Donald Trump, e há uma semana, um Talibã empoeirado e armado até os dentes volta a tomar o poder no país, desenterrando leis severas contra a existência feminina. Mas quem são os participantes do Talibã? Parecem ser adolescentes empurrados com as irmãs, decididos a nunca mais fazer a barba e muito zangados com as mães, com as professoras e com as meninas que não olharam para eles, o que significa todas as meninas. Então, se uniram com outros zangados e decidiram que agora quem manda são eles. E as mulheres vão ver só uma coisa. Não podendo bani-las de vez do país porque querem roupa lavada, comida pronta e sexo heterossexual vez ou outra, se apoiam na interpretação distorcida de um texto religioso para decretar que o feminino é errado e, sendo errado, deve ficar coberto, submisso, calado, envergonhado. Os zangados estão armados, mas temem tudo que venha das mulheres, suas formas, vozes, opiniões e até olhares que só permitem em público se for sob uma tela. Para quem está achando ruim usar máscara, imaginem o desconforto da burca.
apressam-se em proibir que mulheres estudem, frequentem universidades, trabalhem, sejam sujeitos ativos em seus próprios destinos, comuniquem ideias, participem do comando do país em cargos públicos. As imagens de corajosas protestando em 17 de agosto pelo mínimo de dignidade às mulheres afegãs ganhou a internet. Elas seguravam cartazes simples, lembrando que trabalho, educação e participação política são seus direitos. Reivindicavam que a vida possa seguir seu curso natural de infinitas possibilidades a homens cujo horizonte termina na ponta do nariz. Contrariando o que determina o Talibã, elas não usavam burca, traje em que todo o corpo é coberto e uma tela pequena é colocada na altura dos olhos. O pequeno grupo de mulheres coerentes que precisaram deixar seus afazeres para protestar por direitos óbvios em pleno 2021 e, ao se pronunciarem, estavam em risco de morte, me faz pensar no senso de pragmatismo feminino versus a síndrome de Peter Pan de alguns homens. Geralmente, mulheres fazem o que tem de ser feito, driblando uma cólica aqui, uma agenda cheia ali, uma privação de conforto acolá. Enquanto certos homens adultos continuam brincando e fazendo birra para serem os donos da bola, do campo, do AK-47. Nada contra a adoção de vestimentas e outros hábitos influenciados pela religião no dia a dia das pessoas que querem isso. Um lenço sobre a cabeça pode ser lindo e útil para proteger a pele do sol e os cabelos do vento. O problema é a arbitrariedade da imposição e todas as proibições que acompanham a regra de vestuário. É a interpretação distorcida de um preceito islâmico que originalmente preconiza o uso de um véu sobre a cabeça, como forma de apagar as mulheres da sociedade enquanto as mantém embrulhadas em panos, suscetíveis à violência de um movimento fundamentalista fanático que as impede até de consultar médicos homens. Ora, se mulheres não podem estudar nem trabalhar, todos os médicos são homens. Assim, as mulheres sob esse sistema ficam completamente sem assistência de saúde. Eu consigo imaginar aquelas senhoras do protesto ali na rua, colocando as mãos na cintura e dizendo: "Muito bem, agora chega, vocês já brincaram nas cavernas o suficiente. É hora de entrar, tomar banho, que a janta tá pronta e amanhã tem escola cedo. Larguem seus carrinhos e arminhas aí." Porque os barbudos enfurecidos do Talibã são marmanjos, mas se comportam como crianças malcriadas, dirigindo suas caminhonetonas com os amigos, empunhando suas arminhas, querendo mandar na rua. Querem assustar os Estados Unidos, contra quem nada podem. Então se voltam contra as mulheres do seu próprio povo. Só que, nessa brincadeira, as armas são fuzis de verdade, financiados por alguns outros marmanjos que se beneficiam com o atraso do Afeganistão e que têm interesses na posição estratégica do país, no centro da Ásia. Mullah Baradar, líder talibã cotado para ocupar a presidência do país, depois que o presidente de fato seguiu as tropas americanas em retirada, mantinha diálogo amistoso com o ex-chefe de Estado americano, Donald Trump. Talvez o que esses zangados temam seja seu próprio aspecto feminino, tolerante e amoroso. E por isso gritem bem alto e apedrejem bem forte quem por acaso se atrever a discordar. Não é contra o capitalismo ou o liberalismo ocidental que lutam, mas contra si mesmos, toda vez que reprimem manifestações do feminino. Talvez as mulheres do protesto nem tenham muitas afinidades entre si, talvez nem sejam amigas, mas mulheres conseguem passar por cima de interesses pessoais em prol de um bem comum e em nome do que é importante para o grupo. Já homens que não assumem o seu lado feminino, no sentido de se permitir ter sensibilidade e vivem como se estivessem brincando de guerrinha na rua, são incapazes de ponderar sobre as consequências dos seus atos. Terminam por ser ridículos, perigosamente ridículos. Homens imaturos com armas não são uma boa ideia para o mundo, nem no Afeganistão, nem no Brasil, nem em parte alguma. Tomara que alguma dessas matriarcas afegãs consiga se desvencilhar da burca e tome a cadeira de presidente. 1 de 1 de 2021 a 1 de 1 de 2022. 1 de 1 de 2021 a 1 de 1 de 2022. 1 de 1 de 2021 a 1 de 1 de 2022. 1 de 1 de 2021 a 1 de 1 de 2022. 1 de 1 de 2021 a 1 de 1 de 2022. 1 de 1 de 2021 a 1 de 1 de 2022. 1 de 1 de 2021 a 1 de 1 de 2022. 1 de 1 de 2021 a 1 de 1 de 2022. 1 de 1 de 2021 a 1 de 1 de 2022. 1 de 1 de 2021 a 1 de 1 de 2022. 1 de 1 de 2021 a 1 de 1 de 2022. 1 de 1 de 2021 a 1 de 1 de 2022. 1 de 1 de 2021 a 1 de 1 de 2022. 1 de 1 de 2021 a 1 de 1 de 2022. 1 de 1 de 2021 a 1 de 1
Hoje eu li a minha crônica Poder às Afegãs, publicada no site Paralelo 29. Depois que eu escrevi esse texto, li que Talibã significa estudante. Que ironia, né? Os estudantes que são negacionistas e contra o estudo das mulheres, e contra que mulheres estudem, enfim. No romance A Mulher que Escreveu a Bíblia, Moacir Scliar levanta a hipótese de o quão diferente nossa civilização teria sido se a Bíblia, texto basilar do cristianismo, tivesse sido escrita por uma mulher. Na ficção de Scliar, sendo a redatora da Bíblia uma mulher, ela imprime ao texto certas marcas de feminilidade. Por exemplo, opta por dizer que o universo foi gestado, como a formação lenta e gradual de uma criança, com o cuidado natural de um corpo materno, e não simplesmente criado, como um processo mecanizado de junção de peças em algum artefato masculino. Na história, a personagem não compartilha do espírito belicoso dos anciãos que estavam encarregados da tarefa de escrever a Bíblia até ela assumir. Eles davam a cada fato as cores da desgraça. Ela prefere conferir ao texto um tom pacífico e aberto ao feminino. Pensa que poderia contar que Adão e Eva tiveram também filhas e que Caim e Abel poderiam ter optado por um empreendimento agropastoril conjunto, transmitindo às gerações um exemplo de negócio rentoso e da possibilidade de lucros advindos do companheirismo fraternal, ao invés de imortalizar um texto de sangue e fúria, com um irmão tendo assassinado o outro. Quando contesta a narrativa entregue pelos anciãos, o mote do romance ultrapassa a individualidade da mulher que escreve a Bíblia, porque ela se preocupa em como o conteúdo do livro irá reverberar às gerações futuras. A personagem não descreve Deus, e essa opção de não descrever a divindade criadora pode ser lida como expressão da descrença em Deus como um ser masculino, e abre a possibilidade de que os leitores da Bíblia pudessem imaginar uma divindade feminina. Lembrei disso porque é a ideia que eu quis desenvolver na minha crônica, dos homens e suas guerras e conflitos, e das mulheres com a sabedoria da paciência, de deixar um legado às gerações futuras. Esse romance rende um episódio. Por hoje fico por aqui. Fiquem bem, se cuidem e até o próximo episódio do Literatura Oral.